Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Jaqueline. Eu vou fazer um áudiozinho para vocês, tá? Para falar sobre o desenvolvimento da tecnologia de fluidos de perfuração. E eu tô tendo como base referência, né, o livro de Fluidos de Perfuração e Completação de Caen Darley Gray, de 2014, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia dos fluidos de perfuração de base aquosa, tá? De base água. Nós sabemos que os fluidos eles podem ser de base aquosa, ou de óleo ou gás, né? Mas a priori nós vamos falar sobre os fluidos de base aquosa, tá bom? Então vamos lá. A princípio, os fluidos de perfuração, eles eram utilizados para a remoção dos cascalhos. E quando eu digo fluidos, ele nem tinha esse nome antes. Ele era basicamente a própria água. A própria água era o fluido utilizado para a remoção dos cascalhos, certo? Então, ela era a principal constituinte da maioria dos fluidos de perfuração. Então, lá em 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, os poços até 6 metros de profundidade, eles eram perfurados em pedreiras por brocas giratórias operadas manualmente, tá? E eles utilizavam a água para remover esses cascalhos desses poços. Já em 600 anos antes de Cristo, os poços perfurados na China para procurar salmoura durante a fase inicial da dinastia de Zhou, isso em 1122 a 250 anos antes de Cristo. Muitos desses poços na China eles eram abertos para prospectar, né, salmoura, gás e água. Então a água era derramada nesses poços para amolecer a rocha e auxiliar na remoção desses cascalhos. A circulação da água ela foi proposta em um pedido de patente por Robert Baird, da Inglaterra, em 1844, e ele descreve um método de perfuração por meio de hastes, né, ou tubos com brocas rotativas, de tal forma que materiais cortados ou movidos pelas ferramentas empregadas poderiam ser carregados pela água. Ou seja, é algo semelhante ao que a gente tem hoje, né? Um tubo oco, onde os cascalhos são removidos por meio dele. Só que hoje nós removemos esses cascalhos pelo espaço anular, e lá eles faziam pelo centro do tubo. Então, mais ou menos na época aí de 1846, Fauvel, na França, bombeou água por meio de uma haste oca de sondagem para levar as partículas perfuradas até a superfície. Em 1866, Sweeney recebeu uma patente dos Estados Unidos para uma perfuração de pedra, que exigia muitas características das atuais sondas rotativas, incluindo a cabeça de injeção, motor rotativo e a broca cônica. Várias patentes americanas, né, emitidas entre 1860 e 1880, ou seja, 20 anos, né, davam a circulação de um fluido de perfuração para remover esses cascalhos. E esses fluidos basicamente eram o fluido água. Certo? Então, outra função dos fluidos de perfuração era que eles eram utilizados para estabilização do poço, ou seja, construção das paredes desse poço. Então veja, Chapman, em 1890, propôs um fluxo de água e uma quantidade de material plástico. Agora eu quero chamar a atenção para
esse componente que é adicionado a essa água, um material plástico. E o que seria esse material plástico? Era a argila. Então, segundo Chapman, ele sugeriu que colocasse argila, farelo, grãos e cimento. Para quê? Para estabilizar as paredes do poço. Ou seja, que essas paredes não desmoronassem à medida que a perfuração se avançava. Então, durante a década de 1890, muitos poços foram perfurados pelo método rotativo, tanto no Texas como em Louisiana, onde era comum a utilização de argilas geradoras de lama. Ou seja, aí por isso que a gente hoje fala muito, né? Fluidos de perfuração sendo lama de perfuração. A gente ouve muito falar isso. Então, os perfuradores, né, aquelas pessoas que perfuravam poços, se tornaram familiarizados com o uso da lama como um meio de estabilização desse poço, ou seja, de construção dessas paredes em formações frágeis, que é muito comum desmoronar. Então, o abrangente livro, né, que é a história da perfuração, a perfuração de poços de petróleo, eles revisam os desenvolvimentos desse período, tá? E não faz nenhuma menção ao uso de outros agentes de formação de reboco, além da argila. Então, após a descoberta de petróleo em Cindy's Laptop, em 1901, a perfuração pelo método rotativo se espalhou rapidamente pela costa do Golfo do México, né, e pela Califórnia. O problema dos poços instáveis em formações fracamente consolidadas exigia atenção, certo? Então, era um problema que eles tinham identificado e que esse fluido agora com base, né, de base aquosa, porém com componente argiloso, ele dava uma segurada nesses cascalhos. Então, a argila, ela se tornou algo assim bem importante para o desenvolvimento da tecnologia de fluidos. E era presente em basicamente a maior parte dessas perfurações. Agora eu vou falar sobre a outra função do fluido, tá? Além de remover cascalhos e proporcionar a estabilização das paredes do poço, os fluidos de perfuração eles também controlavam a pressão desses poços por meio da densidade da lama. Então, era um problema sério quando se encontrava perfurações contendo gás natural. Por quê? Porque a coluna de fluido, ela contendo gás, ela fica com uma densidade menor, o que favorece a ocorrência de kicks e blowouts, que não são nada desejáveis, não é? A gente já sabe disso. Então, o que eles fizeram? Colocavam fluidos de perfuração mais densos nessas regiões em que eles identificavam que continha gás. Então, essa mistura de água com qualquer material argiloso, ele permanecia, desde que esse material, né, permanecesse suspenso por um tempo considerável, e também que fosse livre de areia, resíduos de cal e materiais semelhantes, ele era um fluido interessante para se manter a pressão desse poço, tá? Então, o que eles diziam? Eles diziam que a consistência dessa lama devia ser tal que fosse capaz de selar com pouca penetração da formação. Então, ela também não poderia ser tão densa de forma que ela não migrasse, né,
não houvesse um caminho contrário, ou seja, do poço para a formação, mas que mantesse equalizada essa pressão. Nem podia fazer um influxo para a formação e nem tanto permitir que os fluidos da formação migrassem até a superfície. E nisso, pessoal, nasce a indústria da lama, tá? Com toda a sua pesquisa em cima de componentes e que podem dar características diferentes ao nosso fluido, tá certo? Então, aguardem os próximos áudios para que vocês possam ir se familiarizando com esse conteúdo, que é muito importante e que vai ser bastante interessante para todos vocês ao longo da disciplina, tá bom? Fiquem todos com Deus e um ótimo dia.